Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um NFCom Podcast. Como diz a nossa Voz da Inconsciência Podcast. Prazer, Lê. Boa. Tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Prazer estar contigo. Mais um. Hoje com um convidado muito especial, que é o Cássio Luiz, conhecido como Cássio SP Plus. Boa. Cássio, prazer estar contigo aqui hoje. Obrigado. Espero que o papo seja... Imagina, a gente que agradece a sua presença. E, cara, a ideia aqui é a gente bater um papo sobre Cássio, sobre a sua carreira no marketing, você que está na área da saúde. Enfim, para começar, fala um pouquinho quem que é o Cássio, o que o Cássio já fez aí na trajetória profissional até chegar no dia de hoje aqui. Bom, o Cássio é um garoto de mais de 18 anos. Boa. Minha primeira formação é em filosofia, sou bacharel em filosofia. Que legal. Depois da filosofia eu já emendei na comunicação, jornalismo, que é a área que eu me encontrei basicamente dentro da comunicação. E no jornalismo cheguei na comunicação corporativa, né, grande guarda-chuva do marketing de um modo geral, quando eu comecei a fazer algumas especializações, que dentro do jornalismo, né, assim que eu terminei, muita gente quando começa essa faculdade já pensa em ir para os bastidores de TV, rádio, ser âncora de algum famoso telejornal, né? Já no meu caso, me encontrei dentro de comunicação nas empresas. Aí Sim. que eu comecei e cheguei no marketing, Que de legal. modo geral. Que legal. O Cássio, então você é formado em filosofia e também em jornalismo? Isso. Mas minha para primeira 18 graduação. anos você até que fez... Você começou com o quê? Com 8 anos de idade? Um pouquinho, né? Tem mais 18. Né? Olha Mais só. 18. Sim. Que legal. E você vê alguma conexão, alguma relação entre filosofia e jornalismo, por exemplo? Você consegue fazer... Existe algum elo que une essas duas áreas, não? Olha, quando eu fazia a faculdade de filosofia, ao mesmo tempo eu também fazia rádio e televisão. Então eu já tinha esse pé na comunicação lá atrás, porque eu iniciei meus estudos dentro de uma instituição religiosa. Tá. Aí nesse período eu era obrigado a fazer 2 graduações, né? Eu estava fazendo filosofia e ao mesmo tempo rádio e TV. Rádio e TV era contra a minha vontade, porque eu não queria fazer. Nada contra os radialistas. Ó, o pessoal do podcast que nada tudo contra feio os para ele aqui agora. Lá. Mas aí, em determinado momento, eu tive que decidir entre as 2 graduações. Aí eu deixei rádio e TV de lado e terminei a filosofia. Onde eu quero chegar? Depois disso, eu fui fazer comunicação. A graduação que mais me aproximava ali no campo de reflexões, teorias e leitura de realidade era o jornalismo, né? Sim. Porque é muito da característica do jornalista fazer essas leituras de realidade, entender de narrativas, essas coisas. E como eu já tinha um pé na filosofia, o que mais se aproximava era o jornalismo. Esse é o gancho que eu fiz na minha vida. Que legal, que legal. Ô Cássio, e aí a partir do jornalismo, você hoje está à frente do hospital, né, no marketing do hospital, está atuando diretamente no hospital, a gente vai falar um pouquinho sobre ele depois. E como foi essa mudança também do jornalismo, agora agregando a parte de marketing? Como que é para um jornalista estar atuando na área de marketing efetivamente? Bom, vamos lá. Como que eu caí nisso, né? Antes de terminar minha graduação em jornalismo, eu quis passear, fui para Porto Alegre, conhecer a cidade, né? E inventei de procurar as faculdades ali que tinham, né, e fazer algum cursinho rápido nesse período de passeio. Aí uma faculdade que eu estive tinha um curso rápido lá que era de comunicação corporativa. Sim. Cheguei lá nesse curso, aí foi quando eu me descobri dentro da comunicação empresarial. A maioria das pessoas que estavam nessa área lá eram jornalistas. Aí quando me despertou uma certa curiosidade pela área. E o que eu descobri é que a maioria das pessoas que tem cargo de gestão de comunicação de grandes empresas são jornalistas. Então essa curiosidade foi o que me levou a seguir essa trilha, essa carreira. Que legal. Tá gostando? Amando. Sou mesmo? apaixonado pelo que eu faço. Saudades nenhuma do jornalismo. Alguma, tá bom, alguma. Não, na verdade, Vamos deixar os amigos lá da faculdade tristes agora. Não, na verdade, não há diferença entre o jornalismo nesse sentido e a área de comunicação empresarial. Claro que a gente distingue aqui o jornalismo enquanto atividade prática, sim. sentido de meios, investigação, Perfeito. reportagem, etc. O que eu segui foi a minha carreira como profissional de comunicação, mas formado em jornalismo. Sim, perfeito. Aliás, na comunicação corporativa. Exato. Ô Cássio, e agora conta um pouquinho pra gente do hospital que você atua, onde que ele está localizado, quanto tempo ele está no mercado, enfim, conta um pouquinho pra gente como que é esse cenário aí atual. Bom, o SP Plus, ele é eu brinco que é um... É só pra lembrar, SP Plus. Daniel, não é SP Plus. Por A favor, gente- tá? Fica o Pode recado deixar aí. porta, porqueira, porco, SP Plus. O SP Plus, que é o hospital que hoje eu trabalho lá há quase 3 anos, ele é o primeiro hospital privado de uma instituição chamada SPDM. SPDM, ela existe há quase 100 anos no Brasil, né? E é muito famosa pela gestão em saúde e também educação. Estamos ligados
diretamente hoje a Unifesp, né? Quando surgiu lá antigamente a Escola Paulista de Medicina, hoje chamada de Unifesp, né? Sim. Aí tem toda a sua trajetória e há 3 anos, aliás, antes de um pouquinho de 3 anos, decidiram investir no mercado da saúde suplementar. Aí é onde criaram o SP Plus. O que é saúde suplementar? É saúde privada. Então é o primeiro hospital privado dessa instituição. Que legal, cara. Que legal. E ele fica aqui em São Paulo mesmo? Fica aqui em São Paulo, na Vila Clementino, ao lado do Hospital São Paulo. Ali próximo às estações de metrô Hospital São Paulo e também Santa Cruz. Boa, bem localizado então. Bem localizado. Muito bem, né? Ô Cassio, agora falando um pouquinho sobre essa questão do SP Plus, quais são os serviços que o hospital oferece hoje? Que tipo de hospital é o hospital que você atua? Nós somos um hospital dia centro diagnóstico. O que significa isso? Hospital dia aqui no Brasil é um conceito que não é tão antigo. Então é interessante até que a gente entenda um pouco o conceito, né? O conceito de hospital dia é um espaço, é um lugar onde as pessoas vão para poder fazer alguns procedimentos de baixa, média complexidade. E a ideia, pelo menos o foco do SP Plus, é que haja uma aceleração ali dos procedimentos, claro que com toda a qualidade, para que a pessoa ela consiga fazer tudo o que ela precisa fazer no hospital e terminar a sua recuperação em casa. Por isso são procedimentos, no caso de cirurgias de baixa, média complexidade, para que depois ele tenha a recuperação no conforto do próprio lar. O SP Plus ele tem essas duas vertentes, né? Tanto o nosso centro cirúrgico, onde a gente tem uma gama de cirurgias que as pessoas podem fazer lá, como também o centro diagnóstico imenso, né? Vários exames, análises clínicas, exames de imagem, tudo isso a pessoa pode fazer lá. Muito bom. Ô Cássio, agora falando um pouquinho de marketing aí, você deve estar num cenário de... Você comentou que o hospital tem 3 anos, mais ou menos? Por volta de 3 anos. E como que é posicionar um novo hospital dentro do mercado como São Paulo, que é um mercado super disputado, numa micro-região que você comentou que tem outros hospitais muito próximos ali. Quais são as dificuldades? Como que você enxerga esse cenário? O que vocês estão fazendo ali para tornar o hospital mais conhecido? Bom, acho que 2 passos atrás em relação a isso, porque assim, antes da gente divulgar o hospital enquanto estrutura nova e para o mercado, como é um hospital novo e, como eu disse, nós somos de uma mãe antiga, então já tem toda uma cultura por trás. Um dos primeiros passos dentro de uma área de comunicação, nesse sentido de comunicação corporativa, olhamos comunicação corporativa como o grande guarda-chuva, né? Que embaixo estão as outras sub-áreas. Criar a área do zero. Então, basicamente, você tem que criar todos os protocolos, você tem que entender por que o hospital existe, qual a missão dele existir. Sabendo dessas perguntas, para que nós existimos e qual a nossa missão como empresa, aí sim você começa a ter alguns norteadores. A partir disso, entra a área de comunicação. Tanto toda a estrutura e a estética da comunicação interna, que é criar e definir ali com todos os setores a cultura do hospital, e a partir disso vender essa cultura para fora. Sim. O mercado da saúde ele é muito amplo, nós temos muitos players, né? Tem gente que já está consolidada há muitos anos. Então, para quem está começando agora, como que a gente vai se diferenciar, né? Claro que essas são perguntas que a gente acaba fazendo no dia a dia, né? A gente está ali numa micro-região que eu digo que a gente respira saúde. Para todo lado que você olha, tem um médico, tem alguém da enfermagem. Muitos consultórios ali, né, Cássio? Muitos consultórios. Porque, como eu disse, ali a região é da Unifesp, que é da nossa família, né, digamos assim, né? Então, naquele miolinho ali, tem vários hospitais privados também. Nesse sentido. E como que a gente deve olhar para os nossos diferenciais? Como eu já disse, primeiro a gente tem que olhar para dentro de casa. O que a gente quer vender internamente, né? Qual o serviço que a gente oferece? Claro que a gente tem que ter muito em mente o que nos define enquanto cultura, seja pela qualidade do cuidado, da assistência, do olhar com um sorriso para o paciente. Claro que isso acaba criando o nosso modelo, né? E esse modelo é o que a gente vende para fora. Então, enquanto marketing, enquanto divulgação, dentro da área da saúde, a gente tem que vender esses apelos, né? Porque a gente tem alguns públicos dentro da área da saúde que a gente lida com vidas, basicamente, né? A gente lida com saúde de pessoas. Então, a gente tem um cunho emotivo por trás disso. Só que onde está o linear ali entre você vender um serviço e você cativar as pessoas, né? Tem esse meio inclusive, termo. né, Cássio, pegando um gancho, acho que esse foi o grande dilema que houve no marketing, na área hospitalar durante muitos anos, porque como que eu faço marketing, como que eu divulgo é uma área extremamente regulamentada, né? Não, mas além de ser regulamentada, a pessoa quando vai no hospital, normalmente ela está vulnerável, né? Ela está numa situação complicada ali. Como que eu faço marketing disso? Durante muito tempo, os hospitais também tinham essa dificuldade de como divulgar, né? Vem aqui ser bem atendido, você está mal, mas eu te trato bem, e aquela coisa toda. Então, hoje a gente percebe que
o marketing está muito, muito linkado à satisfação do paciente. O quanto esse paciente está sendo bem atendido, se existe algum gargalo no atendimento desse paciente dentro de um hospital. E o marketing, além de divulgar a imagem para fora, eu acho que ela está muito ligada também, depois você me confirma se é isso mesmo ou não, a esses detalhes, que não são tão detalhes assim, que ocorrem dentro do hospital. Desde a hora que ele chega numa recepção, que é o que você comentou, o sorriso que tem que estar no rosto da pessoa que o atende, até a enfermeira, um médico, um pós-operatório, toda a parte de hotelaria, tudo isso é marketing no fim, né? Sim, sim. Em relação a regulamentações, na comunicação de um modo geral no Brasil, a gente não é tão antigo em relação a instituições que passam a estudar, a criar diretrizes para isso. Um exemplo é a ABERJ, né, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, tem menos de 60 anos. Tem também a ABEND, que tem menos de 50 anos, acredito. Né? Exato. E nisso a gente tem outros segmentos, outros núcleos. Para isso, algumas associações de classe, elas acabam se reunindo também para poder manter as suas diretrizes. Em relação à saúde, a gente tem o Conselho Federal de Medicina, que já tinha algumas diretrizes em relação à publicidade médica, que inclusive foi revisado em setembro, se não me engano, será revisado em setembro do ano passado. Né? A gente tem algumas diretrizes em relação a isso. Claro que se a gente for fazer alguma pesquisa assim, de serviços de saúde, a gente vai ter muita coisa amadora, muita coisa, não só amadora, mas também que não respeitam limiares éticos, morais, etc. Um monte de coisa, né? Em relação ao hospital, claro que a gente tem que ter um cuidado sim, com o que a gente está divulgando, porque ao mesmo tempo que você tem que vender a sua empresa, você tem que divulgar a sua empresa, você tem que ter cuidado também com as narrativas que você cria nesse ambiente, né? Sei lá, chega um paciente, chega um cliente, que é um cliente nosso, para poder receber um serviço da gente, ele tá ali, não está buscando a felicidade, tecnicamente. Então, se ele está ali por algum motivo, ele quer cuidar da saúde, seja por meio de prevenção ou algo que vai ter que tratar. Sim. Então, vejo marketing no sentido de mercado mesmo, a palavra marketing como estudo de ações de mercado, né? Você tem que ter toda uma estrutura por trás que favoreça a visibilidade do seu negócio, né? Você tem que ter toda uma estrutura, uma cadeia interna de estrutura e logística mesmo, logística organizacional, para que ela entregue alguns serviços e esses serviços eles sejam bem vistos pela sociedade. Então, o marketing está dentro dessa cadeia macro, né? Exato. No sentido de um hospital, por exemplo, voltando, você tem que ter um bom atendimento desde quando a pessoa liga para você, porque você vai acolher alguém, está num momento ali que, sei lá, quer fazer um exame porque foi diagnosticado isso, estou com algum medo, tem alguns receios. Muita gente também tem essa carência quando liga para a gente, não sei como funciona tal exame, será que demora muito? Se você já não começa desde essa ponta a prestar um bom atendimento para que essa pessoa ela tenha uma jornada, uma experiência do cliente ali que seja minimamente afetiva, eu gosto muito dessa palavra afetiva, porque é um ambiente que as pessoas têm que ser acolhidas, né? Tanto é que na saúde usa-se muito a palavra humanização, atendimento humanizado. No SP Plus, junto com uma agência aí que a gente trabalha, inclusive indico, a gente tem refeito essa ressignificado essa palavra de humanização, que todo mundo usa humanização. Mas o que é humanização na prática? É uma crítica que eu faço, né? É o abraço, é o sorriso, né? Para além do texto escrito, o que é humanização? Sim. E toda essa cadeia que você leva a uma experiência do paciente, desde quando ele é atendido, ele chega, realiza os seus exames e até mesmo o contato pós, tudo isso acaba sendo uma forma de publicizar esse serviço que você faz. Acaba sendo marketing, né? Sim. Aí você vende o quê? A experiência. E é essa experiência que faz com que ele indique para o outro. Porque, considerando saúde, é muito por indicação. Se você vai num lugar que a pessoa não te trata bem, nesse sentido de saúde, não só em sentido de saúde, de um modo geral, né? Raramente você vai querer ir lá. Exato, perfeito. Ô, Cássio, e a gente está falando... A Voz da Consciência quer comentar alguma coisa aí, Voz da Consciência? Cássio, só para você direcionar o microfone. Ô, Cássio, a gente está falando bastante do paciente. Claro que ele aponta, ele que está ali fragilizado, né, quando entra no hospital. Mas também tem a parte dos médicos, que são muito importantes. Médicos, operadores. Como que é essa relação de um hospital para com esses médicos que fazem uma cirurgia, realizam uma cirurgia dentro ali do centro cirúrgico e com os operadores que a gente tem aí em grande quantidade no Brasil? Como que é essa relação entre o hospital e esses dois meios? Bom, de fato, a gente tem vários clientes, né? Tem vários stakeholders, né? Tem várias pessoas que estão ali ligadas e associadas ao modelo de negócio. No caso do SP Plus, a gente é um hospital dia, como eu já disse. Né? A gente tem um centro cirúrgico, né? Tem um parque tecnológico para que as equipes médicas elas sejam
acolhidas, realizem ali os procedimentos e deem alta ao paciente no máximo 24 horas. Pelo menos esse é o ideal de um hospital dia. É fazer com que a sua recuperação seja no conforto e na segurança do seu próprio lar. O nosso contato com o público médico, ele é feito diretamente, né? A gente tem a área comercial que faz essa verificação e também em busca, né? E também temos um contato passivo, porque muitas pessoas acabam conhecendo o hospital, sabem da nossa qualidade, vão lá, quero me cadastrar, quero fazer minhas cirurgias aí. Aí a gente tem esse relacionamento com a equipe médica para que eles conheçam todos os nossos protocolos, conheçam a qualidade do SP Plus e sigam também dentro do nosso modelo de negócio. Sim. Então tem que existir um encantamento também para com esse médico, ele é um cliente de vocês, claro, né? A gente quando fala, quando o hospital fala, ele fala para diversos públicos. Quando a mensagem é para o paciente, o cunho é um. Quando a mensagem é para o médico, o cunho é outro, né? Tanto a linguagem, as abordagens, os meios que a gente utiliza também para poder atingir esse personagem. A gente tem que se adaptar a todo esse cenário, né? Ô, Cássio, uma outra pergunta aqui antes de passar para o Dani. Lá vocês atendem somente particular, convênio também? Como que é? Nós atendemos convênios e atendemos também particular. Ah, legal. Muito bom, muito bom. Dani? Muitas perguntas. Cara, marketing na área da saúde. Ele já falou algumas coisas que a gente estava pensando aqui, conversando, batendo um papo antes. Cara, você falou muito da humanização do atendimento. Uhum. E vindo da área de filosofia, vindo da área de jornalismo, como que você visualiza isso para o mercado em geral, não só para hospital, não só para a área médica? Como que você enxerga isso, essa humanização do atendimento, essa humanização do tratamento dos pacientes e dos clientes? Durante a pandemia, a gente teve até essa conversa recentemente aqui no podcast, a gente percebeu que as relações ficaram frias. Esse atendimento, ele ficou mais frio, ele ficou mais distante. Como que você visualiza isso agora no mercado? Essa retomada, essa reconquista. Você usou um termo muito, muito legal que foi o conforto, né? Sim. Foi trazer conforto para essa pessoa. Como que você visualiza isso no mercado hoje? A gente está num momento de discussão de inteligência artificial. Na verdade, eu gosto muito desses temas porque a gente fala hoje de humanização como se fosse algo novo, como se fosse algo... chegou agora. Mas tratar as pessoas como pessoas, e isso também vale para a comunicação, vale para o marketing, né? Quando a gente vai vender algo, a gente tem que levar em consideração quem está lá na outra ponta. Não é simplesmente o lucro para poder vender o seu serviço, né? Você tem que levar em consideração o indivíduo que está lá na outra ponta. Então, voltando à questão da inteligência artificial, né? Temos muitos avanços e entendo, sim, que a inteligência artificial ela vem para ajudar e já vem há muito tempo. O que a gente não pode fazer é com que isso se torne uma substituição àquilo que é natural. Natural no sentido de relações, né? No sentido de humano. Então, para o atendimento, tudo bem, a gente vai utilizar algumas ferramentas para que automatize o nosso serviço. Só que a gente vive momentos que as pessoas estão carentes, sabe? As pessoas têm necessidade de escutar. Às vezes, nós mesmos, às vezes a gente coloca um áudio lá no 2 vezes que a gente quer escutar rápido. Então a gente vai acelerando os processos, acelerando também as relações, algumas coisas. Isso no âmbito da comunicação, na prestação de um serviço, no caso da saúde, você está com um indivíduo ali do seu lado, né? São pessoas que precisam de atenção, de um modo geral. Então eu vejo essa questão de voltar à humanização, eu não vejo com bons olhos, porque é como se em algum momento a gente tivesse deixado de perceber que o natural é o humanizado, entendeu? Então, quanto mais a gente trata a pessoa como pessoa, na sua complexidade social, psicológica, política, religiosa, quando você entende de pessoas, você entende de comunicação. Aí você consegue fazer uma boa publicidade, consegue fazer um bom marketing, né? Porque você tem que entender todas as camadas do indivíduo que você quer falar. Então eu vejo a humanização nesse sentido de tratamento como algo basilar. Perfeito, Cássio. Perfeito, muito boa colocação. Não, excelente. E, cara, é o que você comentou, a gente não pode... a humanização, entre aspas, começa na sua casa, cara. Você desce o elevador e tromba com o seu vizinho. Dá bom dia, como você trata as pessoas do seu redor, redor, né, cara? né? Você tem, eu me recordo uma passagem que eu tava... Cara, eu trabalhava em outra cidade, saía super cedo de casa, pegava estrada, 120 km para chegar no trabalho. E, cara, puxado, corrido, aquela coisa toda. E tinha no andar de baixo onde eu morava, tinha um grande diretor de uma mega empresa. E eu nunca cruzava com ele, mas sabia quem que era, mas nunca cruzei com ele. Eu lembro que eu entrei no elevador, eu tava colocando a gravata, trabalhava de terno e gravata, né? Por incrível que pareça. Tava colocando a gravata, opa, bom dia, ele...
Tudo bem, pô, tá na correria e tal, não sei o que, sim. E ele virou e falou, cara, que você tem um bom dia. Mas ele olhou pra mim, que você tem um bom dia. Eu senti uma energia e eu falei, cara, esse cara realmente tá torcendo por mim hoje. E a humanização começou ali, do cara olhar pra mim e falar, pô, o cara tá pondo a gravata no elevador, eu vi que dava pra mim que eu tava correndo e ele transmitiu isso. Então hoje, com a questão da pandemia ou não, mas a gente tem que olhar para o ser humano, não só na área que a gente atua, não só numa agência de publicidade, num hospital, num comércio, mas se preocupar efetivamente com a pessoa, né? E não só da boca para fora, não só uma simples palavra de humanização. Então, é mais ou menos por aí, né, Cassio? Acredito bem nisso. Sei lá, tratar as pessoas como pessoas, acho que essa é a base. No sentido de comunicação, ainda voltando para nós, né? A nossa área. A gente tem que conhecer muito de pessoas para a gente poder apresentar algo para pessoas. Então, se você é um indivíduo que minimamente não se interessa por algumas questões, como política, economia, relações sociais, filosofia, religião, o que isso tudo tem a ver? Você tem que criar um perfil quando você vai tratar com alguém. E no sentido de vender um serviço, trazer para que você apresente para ele a necessidade de um serviço, tem que desenhar bem esse perfil. Perfeito. Então, tem que ser uma análise complexa, né? Então, falar de humanização é falar de gente. Então, eu não vejo como falar de comunicação, publicidade, marketing, sem você antes olhar o indivíduo que está por trás disso e o indivíduo que também estará à frente, né, do que você produzir. Perfeito. Ô, Cassio, e na parte das divulgações do hospital, marketing digital, marketing tradicional, quais são as ferramentas que vocês utilizam para divulgar a imagem do hospital? Hoje em dia, a gente, como nós estamos no começo, né? Sim, 3 anos ainda é novo, em relação a muitos hospitais que já estão há muitos anos na frente da gente, né? Estamos ainda entendendo um pouco esse cenário de saúde suplementar, apesar de já termos muita experiência em gestão de saúde, etc., né? E estamos adquirindo diálogos com os players que estão ali no mercado, e para isso, claro que a gente tem que se diferenciar, né? Claro. Tem que divulgar com todas as ferramentas que temos. Os canais digitais hoje, para nós, eles são os principais do que mídias mais tradicionais. Claro que para alguma ação específica, dependendo do público, esse canal ele vai ser utilizado, porque você tem que atingir as pessoas onde elas estão, né? De um modo geral. Sim. Hoje em dia, a maioria das pessoas, pelo menos que nós temos contato ali, até pelos planos e operadores que nós atendemos de saúde, é um nicho muito ligado à internet, né? Um povo muito do digital. Somos nós, né? Então, a gente acaba utilizando mais esses meios hoje. E os médicos mesmo também, cada vez avançando mais no digital, com seus perfis no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Os médicos estão cada vez mais se expondo, não né? Tem como fugir disso, né? Não tem como fugir disso. Não tem. E como a gente trabalha muito com cirurgia, o carro-chefe hoje do nosso centro cirúrgico é a cirurgia plástica. Legal. Somos muito reconhecidos por isso. Inclusive, até pessoas do meio digital também vão lá, fazem suas cirurgias e postam isso. Acaba sendo uma divulgação orgânica que a gente acaba conseguindo, né? E por parte dos médicos também, no sentido de mostrar resultados, alguma coisa nesse sentido. Muitos deles fazem esse serviço e acaba divulgando também o hospital junto, né? Que legal. Claro que o que eles estão divulgando é a qualidade que nós oferecemos para ele, né? Com certeza. É uma equipe multidisciplinar, todo mundo sai de lá super feliz, no caso dos pacientes, postando, estive aqui nesse hospital, agradeço a todo mundo, fiz minha cirurgia. A gente tem casos bonitos, sabe? De pessoas que foram... Tem algum que você se lembre especial para contar pra gente? Teve um caso de uma pessoa trans que foi fazer um procedimento na mama. No caso, foi uma retirada, né, de procedimento. E fez um relato enorme, falando de como que a acolhida que ela teve no hospital contribuiu para aquele momento. Porque para uma pessoa trans, esse tipo de procedimento, o que significa para ela no sentido de identidade, né? De como ela se percebe como pessoa. E quando eu li aquilo, eu fiquei muito feliz, muito emocionado, porque vem do hospital, trabalho no hospital, mas a gente está trabalhando com pessoas, né? Sentimentos, emoções, a gente que está ali também por um propósito de vida, né? Sim. E esse foi um caso muito emocionante, muito interessante para nós. Que legal. Ô, Cassio, eu imagino como deve ser gratificante para você também essa construção, porque você está falando, estou aqui tentando projetar para a sua cadeira, do seu dia a dia, pegar um hospital que tem entre aspas, uma mãe de 90 anos, ser um hospital privado, e construir tudo isso do zero, montar os processos, os procedimentos do departamento, abrir os canais de comunicação, o diálogo com o mercado, seja com o médico, seja com o paciente, seja com operadores,
ter casos como esse, cara, deve ser maravilhoso, né? Deve dar uma experiência. Tô com vontade de... É uma delícia, é uma delícia. Quando eu digo mãe de 90 anos, eu estou falando de uma cultura que já está posta e que não é uma cultura de saúde privada. No caso do SP Plus, que já se insere nesse cenário como saúde privada, os desafios são outros, porque você tem que perceber, tá, nasci aqui, mas quem sou eu? Ô, Cássio, pode cortar. E é mais uma dificuldade, né? Porque... É uma dificuldade. Exato. Daí você ter que... não a capacidade, porque parece capacitismo, mas você ter a abertura de olhar para você entender que o cenário ele é complexo. Sensibilidade, né? É complexo. Como diria Edgar Morin, né? As sociedades elas são complexas. Hoje em dia você não lida mais com um fator único, você lida com muitas variáveis. Sim. Há um professor meu do MBA que eu estou fazendo agora que ele diz que... Peraí. MBA de... Gestão de comunicação e marketing. Olha lá. O cara não para, Daniel. Não. O cara não Além para. de não parar, especialização na área que está atuando. Pois é, o cara não para. A minha primeira especialização foi na FGV, que eu fiz uma pós-graduação lá. A FGV pode patrocinar a gente, inclusive, viu? É uma instituição. A outra pública que eu estou fazendo agora, que também antes de terminar o jornalismo, eu já estava fazendo essas especializações. Que legal. Então, antes de terminar, eu já estava emendando outro. E de que eu estava falando? Cara... sim. Da facilidade, da necessidade de você ter um olhar complexo. Sim. Porque quando você cria uma área dentro de uma instituição que começou do zero, tá, tudo bem, mas quem sou eu, né? E esse criar, ele não é simplesmente você contratar uma agência para poder fazer a sua divulgação. Mas você tem que entender quem você é para você poder passar para essa agência o que você precisa. Perfeito. E no sentido de comunicação interna, né? São todos agravantes ali que você tem que criar uma cultura, manter uma cultura, e dentro do grande eixo de comunicação organizacional você tem a comunicação interna, que é uma delas, né, que é a comunicação administrativa, digamos assim. Você tem a comunicação mercadológica, que entra toda essa parte de publicidade e marketing, que você se vende para o mercado, e também tem a comunicação institucional, porque você tem que se vender também para a sociedade como um lugar bom, um lugar que preza por valores, etc., muitas outras coisas. E isso tudo é muito gostoso, viu, Leandro? Você ter esse olhar de ter que atingir tudo isso. É complexo? Cansa, mas é interessante. É satisfatório, né? É satisfatório. E você deve fazer muito de desenhar um planejamento, desenvolver um planejamento e talvez ao término dele reolhar esse planejamento e falar, acho que a gente tem que mudar alguma coisa, porque não tem um histórico, né? É um hospital que começou agora, 3 anos, então as peças vão se encaixando conforme a coisa vai acontecendo, né? Como eu disse, repetindo o professor, as variáveis variam. Sim. Então, nesse sentido, você tem que ter flexibilidade. Entra muito no sentido de metodologias ágeis, né? Você tem que não dar um modelo pronto e segui-lo para perceber que tem algo errado só lá no fim. Não. Você tem que ir consertando, de acordo, você vai produzindo, né? E percebendo como que os fatores externos e internos, eles afetam ali aquilo que você projetou, de modo geral. Até mesmo porque dentro dessa comunicação interna que ele falou, né? Cara, ele tem públicos distintos, né? Total. Ele tem o colaborador do hospital, ele tem o prestador dentro do hospital, ele tem que usar a linguagem médica dentro daquela comunicação, né? E isso acaba aí tendo um mundo de variáveis, né, que acabam acontecendo. Mas, Cássio, vou voltar à inteligência artificial, que eu fiquei com uma pulguinha aqui, né? Diga. Temos visto aí amplamente divulgado no mercado, né? Cara, que em algumas áreas, algumas profissões, a inteligência artificial vai substituir alguns operadores, algumas pessoas hoje que estão aí, né? Então, cada vez mais, e a gente está atuando nisso, correndo muito atrás disso, sobre, cara, como não automatizar todos os processos, mas, de fato, ter essa percepção do quanto a inteligência artificial ela precisa ser limitada, né? O quanto a gente precisa fazer. Na área médica e na área da comunicação, você vê esse limite, cara? Você acha que ainda tem muita coisa para acontecer com inteligência artificial na área de comunicação e na área médica, especificamente na área de comunicação dentro da área médica, ou até mesmo dentro do hospital? O quanto você vê de automação, de automatização? Quanto que você vê isso acontecendo? Como você enxerga esse momento? Eu vejo como um momento de muita integração. Tecnologia no sentido original da palavra, né? Você usa tecnologia desde quando você começou a fazer fogo.
usa a pedra como técnica, né? Técnica que é aquilo que é uma extensão daquilo que o corpo do homem não consegue fazer. Isso é o sentido mais arcaico de tecnologia, pensando assim. Revolução industrial, tudo isso, a gente foi vendo como as profissões elas vão se modernizando, pessoas vão sendo substituídas, não somente substituídas, mas também vão ocupando outros espaços. No sentido da área da saúde, percebemos que tem muita tecnologia, tem muita inovação nessa área, desde robôs que já faz cirurgia todinha ali, sem precisar de alguém que esteja totalmente em loco, mas sim tem que ter uma pessoa por trás daquilo. Também em relação ao atendimento, né? Você automatiza alguns serviços. Algumas áreas elas vão ficando mais modernas e você pega essa pessoa daqui e realoca para outra área que precisa de um contato efetivamente mais humano. Eu vejo, assim, com bons olhos, assim, como de um modo geral, porque não tem como voltar, não tem como a gente desfazer todo esse caminho de evolução e de ser humano caminhando para a par com a tecnologia. Acho que as reflexões que elas têm que ser feitas entram muito no campo ético também, de você entender que os limites ali do que você dá para uma máquina fazer e o que você coloca o ser humano também para poder fazer. Até porque a máquina não faz nada sozinha, né? Tudo que a máquina faz, ela depende de uma pessoa que está por trás. Então, vejo como uma automação no sentido de união. Você usa toda a inteligência humana para poder configurar, planejar, fazer tudo aquilo ali, mas o ser humano ele nunca vai sair de cena, né? Claro que você automatiza e cria algumas formas de deixar o serviço um pouquinho mais preciso, com menos erros, né? Claro que isso é o que você prevê muito de TI, tecnologia nesse sentido, mas o ser humano sempre vai estar junto. Perfeito. Não vejo como uma forma de olhar a partir daqui, as máquinas assumem como se fosse irão nos uma substituir, coisa né? totalmente futurista. Não, acredito que depende muito da gente, né? Aliás, depende da gente só. Somos nós que Cássio, temos. vou aproveitar, vou mudar um pouquinho o foco aqui. Para quem me conhece, sabe que eu sou fã de Washington Oliveto, da agência W. Sou, cara, para mim ele é o cara da publicidade no Brasil, premiado. Existe alguma instituição na área da saúde, um hospital ou não, que você olha e fala, cara, essa instituição aqui faz o marketing que é bacana, que é demais, além do seu próprio hospital que você atua, óbvio. Olha. Mas tem algumas instituições que você fala, cara, esse aqui é um hospital legal, comunica de uma forma diferente, ou é uma clínica e comunica de uma forma diferente, ou é um médico, enfim. Tem alguém que te chama a atenção? Na verdade, o que me chama a atenção é só o SP Plus. O hospital, Boa. SP Plus Saiu bem, saiu bem, hein? Saiu bem. O pessoal da SP Plus está assistindo agora, olha só, hein? Olha lá, hein, pessoal. Claro que eu concordo com você também. Acho que é o hospital que melhor comunica. A gente é muito bem assessorado nesse sentido. Eu concordo com você também. Não, tem algumas instituições, nós estamos sendo patrocinados, então não vou citar nomes. Tem algumas instituições mais antigas que foram entendendo esse lugar da comunicação. Porque, assim, de um modo geral, como eu disse, de algumas instituições que não têm nem 60 anos na área de comunicação no Brasil, muitas empresas elas foram deixando a área de comunicação simplesmente como aquela que produz o jornalzinho, Sim. aquela que aconteceu um incêndio, vai ter que fazer uma nota, não tem ninguém aqui que é especializado, a gente precisa de um assessor de imprensa, né? Isso. Onde é que faz isso? É muito novidade. Na área da saúde, percebe que é muito novidade você fazer alguns investimentos, assim, de estruturar uma área, você ter uma área dedicada para isso, ou então uma agência contratada ali que tem esse viés in-house ali, alguma coisa nesse sentido. Tem algumas que eu admiro muito, não necessariamente a forma de se vender, claro que tudo é venda, né? Mas a forma de se comunicar com as pessoas. Tem algumas que eu admiro muito, o trabalho social que está por trás disso, né? Sim. Tem algumas, sim, que eu vejo como alguns exemplos. E você comentou uma parte que é muito novo na área da saúde, que é o marketing, mas o marketing de forma geral, se a gente for pensar como departamento de marketing nas companhias, é muito novo. Sim. Algumas empresas que eu atuei não tinham departamento de marketing. E eram empresas relativamente grandes no mercado, tinham o seu espaço no mercado. Então o marketing está ocupando o seu espaço. Ele demorou um pouco para engrenar, vamos chamar assim, dentro de uma corporação. E hoje os maiores departamentos, se eu não me engano, são de marketing, né? O comercial, inclusive, fica abaixo do departamento de marketing hoje em dia. E com vários viés. O marketing tradicional, o offline, o online, o digital, performance, conteúdo, outbound, inbound. Uhum. Então, a questão do marketing também é muito nova, né, Cássio? Não só no ramo hospitalar, mas como corporação ele é novo. Ô, Cássio, como você imagina agora para os próximos 5 anos? O hospital, qual que é o planejamento de vocês mais para frente aí, para o futuro?
para o futuro, nossa pretensão é ser melhor naquilo que a gente já faz, né? A gente já presta um serviço de muita qualidade, isso já é reconhecido por todos os clientes que passaram por lá. As nossas avaliações são muito boas. A nossa pretensão é fazer com que isso se expanda. Tá. Com que isso se expanda, quem sabe futuramente existirá outros, né? Tem previsão de ter mais unidades? Não sei, quem sabe. Quem sabe, olha Não só. sei, quem sabe. Fica no ar aí. A pretensão, essa é uma boa. É segredo. Vamos gravar a data. Crescimento. Vamos gravar essa data aqui, daqui 5 anos a gente conversa. Daqui 5 anos, Sim. o Cássio tá de volta aqui para falar pra gente como que foi a expansão das da próximas marca. 12 unidades que já foram inauguradas. Exato. Essa é a expectativa, né? Colocando pressão no Cássio. Pois é. Boa. Ô, Cássio, uma palavra final para quem... O que eu gosto muito da sua carreira é como você consegue transitar por várias áreas e incorporando na sua essência como pessoa tudo que essas áreas podem oferecer. Filosofia, jornalismo, marketing, não para por aí, fazendo MBA e tantos outros conhecimentos. Para quem está num processo como esse, né, de transição, ou está numa cadeira hoje dentro de uma companhia, de uma área e fala, pô, será que é isso? Será que não é? O que o Cássio lá atrás, menino ainda, teve dentro de si e falou, eu vou para o jornalismo, eu vou para tal área, eu vou assumir o marketing, eu vou para a área da saúde, eu vou encarar isso aqui. O que você deixa de mensagem para essa pessoa? Bom, de uma forma muito pessoal, o que me move muito na área da comunicação, como profissional, é gerar mensagens, comunicar algo que faça sentido para as pessoas. Tá. Então, essa busca por um sentido dentro da profissão, eu me encontro quando a minha mensagem, aquilo que eu ofereço de serviço, ela faça sentido em algum momento para quem está do outro lado. Então, você ter um propósito, ter um objetivo e perceber os efeitos do seu trabalho, isso me motiva. Sim. Então, o que eu deixo de mensagem é para que as pessoas se encontrem, né? Se encontrem dentro da sua área. No caso, se for comunicação, perceba, a comunicação é um guarda-chuva gigante, né? Tem várias áreas, desde dados, estatística, área mais convencional, Sim, etc. CRM. É gigante. O sentido é você se encontrar e sentir paixão por aquilo. Precisa. Porque Tendo senão... paixão, a coisa flui. Perfeito. Olha só que dica. Paixão. É o que a gente fala sempre, né, Dani? De acreditar no que faz, amar o que faz. Aí o resultado vai aparecendo, né, Cássio? Não dá para estar numa área que você não tem sinergia nenhuma, que está ali só por um salário. Né? Tipo, vou trabalhar nessa operação, nessa função por esse quesito plenamente financeiro. E a gente vive isso no dia a dia, né, cara? Apaixonado pelo NF, apaixonado pela relação com as pessoas. Cara, a gente vive isso na nossa rotina. Mas bacana, muito bom. Gostei. Gostei demais. Ficar mais 2 horas aqui. Ficaria facilmente com o Cássio. Ficaria, com certeza. Né, Cássio? Sim. Cássio, obrigado pelo seu tempo. Foi um prazerzaço ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e também a confiança, né? Imagina. Falar alguma coisa aqui para vocês. Imagina. Falou super bem, passou vários insights aí para quem gosta de marketing, comunicação de carreira também, para essa versatilidade sua foi super importante. E convidar o pessoal para acompanhar a gente também nas redes sociais. Do NFCon no YouTube e curtir ali todos os nossos conteúdos. É isso, Dani? É isso. Cássio, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Foi um prazer enorme, cara, de verdade, assim, um bate-papo bem descontraído, bem relaxado. E a gente espera daqui 5 anos falando sobre a expansão da rede, expansão da marca. Pois é, será que vocês vão me ter por aqui de novo? Olha só, fica a dica. Tá, obrigado, Cássio, até mais. Obrigado, um abraço. Obrigado, pessoal, até mais.